Hoje eu tô vindo sem roteiro bater um papo com vocês aqui, mas eu vou improvisar um pouquinho e falar um pouco sobre um assunto muito interessante. Eu tô aqui na sacada da minha casa, então vocês estão vendo um pouco das árvores aqui atrás. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a questão de padronização de imagem. É um assunto que eu já pesquisei, já tentei entender um pouco aqui no YouTube. Eu vi que não tem tantos criadores que falam sobre isso. Às vezes a gente não pensa tanto nessa correria nossa, nesse mercado louco que a gente vive do audiovisual, mas vamos lá que vocês vão entender o que eu quero falar. Essa padronização de imagem, ela pode ser categorizada em vários setores. Eu vou falar em dois especificamente. A padronização de imagem do seu trabalho e a padronização de imagem dentro de empresas, clínicas, escritórios e afins. Vamos começar por essa segunda, que é um pouquinho mais fácil. Eu fiz um trabalho junto com uma profissional de estratégia de conteúdo aqui da minha cidade e a gente fez para uma clínica de uma cidade do lado aqui de São José dos Campos, chamada Instituto Nimai. Antes da gente fazer esse trabalho com eles tinham um site lindo, a clínica deles é linda, mas eles tinham um problema. Todo profissional dentro da clínica tinha feito o trabalho com um profissional da área do audiovisual. Então, eles não tinham um padrão específico. Então, tinham profissionais com uma imagem mais, vamos dizer assim, mais amarelada, de um jeito, tinham profissionais com outro estilo de imagem, e isso destoava dentro do site quando você ia para a parte da equipe ou até mesmo para a parte que mostra ali que cada profissional faz. Para o Instagram deles, que fala de cada profissional ali, tinha esse problema, que os profissionais, cada um tinha uma característica de imagem, que trazia do seu Instagram ali, mas quando aplicava para o Instagram da clínica, não ficava legal. Então essa profissional me contratou, ela sendo estrategista dessa clínica, ela me contratou para fazer esse padrão de imagem, Então, eu vou mostrar algumas imagens para vocês aí que a gente produziu no dia. São imagens simples, todas as fotos praticamente foram feitas só com uma luz, mesclando com a iluminação natural do ambiente. A gente pegou lá o local que era mais bonito dentro da clínica e transformou e fez, uma foto atrás da outra, padronizando a imagem dos profissionais. E por que isso é importante? Isso é importante por um único quesito. Quando um cliente ou um paciente ele entra no Instagram da marca, ou no Instagram da clínica, ou no Instagram do escritório, seja o que for, e ele pega um Instagram ali sem padrão, sem uma linha editorial específica, ele acaba ficando confuso e muitas das vezes ele acaba achando que aquela clínica ou aquele escritório, ou seja o que for, não tem um valor ou até mesmo não vai atender aquilo que ele quer. Isso às vezes parece um pouco pesado, Porque, mas o profissional tem competência. Sim, o profissional tem competência, mas às vezes a imagem não condiz, Se a imagem da rede social não condiz com o que o profissional é, e ainda mais uma clínica, se aquilo ali não existe um padrão, se cada um faz de um jeito, se tem um que faz de qualquer jeito, o outro não, então ele pode haver esse conflito na cabeça desse paciente. E isso já entra no outro exemplo, que é a padronização do profissional de fotografia. Vou dar o meu exemplo, Eu trabalho com Fuji, então dentro da Fuji a gente tem diversas simulações de filme, que claro, para cada trabalho, às vezes uma simulação entrega mais do que a outra, e por isso a gente vai utilizar, vai trocar e tal, mas o ideal é que você tenha sempre um padrão do estilo do seu trabalho. Você edita a pele de um jeito, tente seguir essa linha editorial. Você edita a cor de um jeito, tente seguir essa linha editorial. Porque, assim, às vezes a gente fica... Ah, não, mas essa edição fica mais legal aqui. Ah, mas esse negócio fica mais legal aqui. A gente começa a perder a nossa característica. E foi uma coisa que eu estava fazendo por anos. E agora eu tenho mudado bastante, ainda mais que eu entrei de cabeça nesse ramo do estúdio fotográfico. Tenho mudado muito isso e trazido uma característica única para o meu trabalho. E para cada trabalho, às vezes eu dou um toquezinho ali a mais, que eu tenho um pensamento que é assim, meu trabalho de hoje, ele não pode ser melhor que o de amanhã. O de amanhã tem que ser melhor que o de hoje, depois de amanhã tem que ser melhor que o de amanhã, e sempre um trabalho tem que ser melhor do que o outro. Até para o meu cliente final mesmo. Por exemplo, eu atendo uma marca de biscoito. Se vocês verem o primeiro trabalho e o último, vocês veem que tem uma evolução, porque para cada trabalho eu busco sempre aplicar uma técnica que vá deixar aquele trabalho ainda mais bonito. Tá, Jefferson, mas como que eu vejo essa questão dessa padronização? Primeiramente, sente e estude muito bem. Primeiramente, você é profissional da fotografia e do audiovisual, Sente, estude muito bem o que você deseja trazer para o seu cliente. Por exemplo, eu tenho amigos fotógrafos que gostam de um material um pouco mais clean, uma luz mais aberta, algo com nem tanta sombra assim. Como eu já tenho profissionais
que já gostam de fotos mais escuras, fotos com bastante contraste. Então, você tem que estudar o que você faz melhor. Eu sou um profissional que gosto muito do contraste, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de cores não tão vivas no meu trabalho. Ah, mas para marca de biscoito você faz assim, né? Então, mas aí é uma outra questão. Eu tenho duas linhas que eu sigo no meu trabalho. A primeira é a fotografia de ensaios. A fotografia de ensaios eu tenho um estilo de edição que ele remete para algo mais artístico. Por exemplo, vou mostrar essa foto dessa gestante que eu fiz esses dias. E olha como é um estilo de fotografia mais artística. Ele não é aquela fotografia neutra. Eu trago um estilo de edição com máscaras e cores que remetam a isso mais artístico e é normalmente um pouquinho mais desaturado. Eu não deixo aquelas cores tão fortes na tela, entendeu? Já para fotografia de produto, não tem como eu fazer isso. Por quê? Porque o produto que eu fotografo normalmente são comidas. Eu tenho outros tipos de produto que às vezes eu fotografo, mas meu ramo principal ali na fotografia de produto hoje está sendo o ramo de comida. No ramo de comida, você tem que trazer uma cor mais forte que salte os olhos daquela pessoa que na hora que ela vai comprar o produto, né, ela sinta aquele desejo. Então, como eu estudei isso, eu sei que para um ramo eu tenho um estilo de edição e para outro ramo eu tenho outro estilo, mas que quando colocados um ao lado do outro, você vê que assim dá para saber que a foto foi feita por mim e não, às vezes, por outro profissional. Agora, para o ramo de clínicas e escritórios e coisas do tipo, que tem uma grande equipe, ou até mesmo para o profissional solo, o que eu indico? Eu indico vocês irem atrás, contratarem profissionais que tragam a linguagem que vocês desejam. Vale o teste, vale olhar no perfil também. Às vezes a gente não olha direito no perfil, às vezes a gente vê uma foto ou outra e já entra em contato. Não, não. Olha no perfil do profissional, entenda se aquele profissional ele vai e pode te entregar aquilo que você deseja. Por exemplo, você é um advogado e deseja um perfil mais sério. Você não vai fotografar com um fotógrafo que gosta de fazer foto de criança, cheio de cores e coisas do tipo. Ao mesmo tempo, se você é uma pedagoga que trabalha com criança, você não vai fotografar com aquele fotógrafo que traz fotos desaturada, foto muito escura. Por quê? Porque o ramo que você atende já é um ramo infantil. Então você tem que aproximar o seu ensaio daquele público que você vai atender. Outro exemplo que eu posso trazer aqui do meu trabalho é quando eu fiz as fotos de uma cantora daqui da cidade, né, a Luana Camará, que muita gente conhece, provavelmente você está assistindo aí, você conhece. Esse ensaio que eu fiz dela, eu entreguei fotos num estilo que ela precisava, que normalmente é algo que condiz muito com o meu trabalho, que é essa fotografia um pouco mais saturada e tal, mas aí tem uma peculiaridade, eu tinha que entregar, às vezes não com tanta edição, porque ela ia usar essas fotos para mesclar com uma foto de um outro profissional, de um outro cantor, para a capa de um álbum. Então, às vezes você tem que ser um pouquinho maleável nessa pegada também. Então, assim, a padronização, ela é muito importante para o nosso trabalho. Entenda isso. Ela é muito importante porque ela vai fazer você seguir a linha editorial do seu trabalho, seja você um profissional do audiovisual, seja você um profissional de qualquer outra área. Pensa assim, se eu tenho um Instagram bagunçado e que cada hora eu apareço com uma imagem, cada hora eu apareço com um estilo, pode confundir um pouco a cabeça do meu cliente, pode confundir um pouco a cabeça do cliente que vai contratar meu trabalho de foto, como qualquer outro trabalho que eu venda. Então, faça isso. Tente estudar primeiramente a sua linha editorial. Eu vou confessar algo para vocês. Eu não acredito muito nesse lance de arquétipos e coisa do tipo que a galera muitas vezes usa dentro da fotografia corporativa ou de outras áreas. O que eu acredito principalmente? Eu acredito que a gente já tem um estilo definido. Eu sou uma pessoa que gosto muito de usar camiseta preta, roupa preta em geral, né? Quando eu saio desse padrão, às vezes uma pessoa que me vê muitas das vezes, me vê bastante vezes na semana ou em alguns outros momentos, a pessoa dá uma estranhada, porque assim, meio que a minha linha editorial de roupa é naquele estilo. Quando eu destoo muito daquele estilo, dá uma estranheza para quem me vê de fora. E isso a gente tem que seguir no nosso trabalho do dia a dia também. Um exemplo claro disso é quando você, às vezes, é um fotógrafo que fotografa em estúdio ou um videomaker que faz bastante coisa dentro de um espaço que você tem uma luz controlada e você vai para fora e na externa muitas vezes você não tem tanta aquela luz controlada, né? Dá aquela bugada na cabeça, porque a gente sabe que a gente não tem como seguir 100% aquele editorial, mas dá sim para a gente entender os pontos que a gente usa no estúdio
e aplicá-los numa fotografia externa ou em outros locais. Então, a última dica para finalizar o vídeo é: saiba encontrar, para você que tem uma clínica ou um profissional independente, uma clínica, um escritório, tal, um profissional independente, saiba encontrar um fotógrafo ou um videomaker que vai escrever muitas vezes essa linha editorial sua. Acabei de matar um pernilongo aqui. Que vai escrever essa linha editorial sua e criar esse padrão para você, que ao longo do tempo você começa a juntar a sua autoridade de trabalho com essa linha editorial, e isso se unindo, ele traz ainda mais autoridade para você dentro do seu trabalho. E para você, fotógrafo e videomaker, a dica é: saiba entender o que as pessoas gostam e admiram no seu trabalho. Que você entendendo isso, é muito mais fácil para você criar essa linha editorial, cor, luz, edição e outras coisas aí que fazem o seu trabalho ser único no mercado. Entenda essa frase: se às vezes eu estou seguindo o que todo mundo está fazendo, eu acabo caindo no esquecimento. Então, seja diferente. Entregue algo diferente para o seu cliente. Entregue uma edição, entregue uma luz, entregue, às vezes, uma cor diferente para o seu cliente, mas entregue algo diferente, que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso no seu trabalho. Então era isso que eu queria falar um pouco hoje sobre padronização. Se você curtiu, comenta, curte o vídeo e compartilha com seus amigos, ok? Falou, galera!